relação ao que eu compreendo como sendo esses mundos, que são, do meu ponto de vista, planetas de outros sistemas estelares. Eu não duvido, não ponho a menor dúvida em relação à existência de outros mundos habitados, mas não aceito que esses mundos estejam circunscritos ao sistema solar. Até porque a ciência tem mostrado que os planetas, os demais planetas do sistema solar, não ofereceriam ao espírito as oportunidades de trabalho, nem o trabalho do corpo físico e nem o trabalho do intelecto. Porque são mundos em que o primitivismo da vida que pudesse estar ali seria compatível apenas com o espírito no ponto muito inicial do processo evolutivo. E esses espíritos não encontrariam aí as oportunidades de trabalho que o início da vida espiritual requer. Há inúmeras referências na nossa literatura sobre a existência de vida em outros planetas do sistema solar. Quem quiser crer que é verdadeiro, não tem nenhum problema, porque cada um de nós aqui é livre para entender como queira e possa. Quanto a mim, eu já tenho dito a vocês, aceito que existam outros mundos, em outros sistemas estelares, e que nesses mundos a condição de vida não seja muito diferente da nossa, no sentido material. Seja bastante diferente apenas no sentido moral. Certo? Esse é meu ponto de vista. Então, hoje nós vamos falar sobre esses diferentes mundos, sobre um determinado enfoque. Qual é o enfoque de hoje? O enfoque de hoje é o seguinte: o espírito, no seu processo evolutivo, ele não precisa passar por todos os mundos, porque muitos desses mundos são semelhantes. Da mesma maneira como uma criança não faz a segunda série em 5 escolas diferentes, concorda comigo? Não faria sentido o espírito encarnar em 5 planetas diferentes se a condição de vida neles é idêntica. Certo? Então, existem muitas moradas na casa de nosso Pai. É dessa afirmativa de Jesus que nós estamos tirando as nossas conclusões. Moradas idênticas são dispensáveis que se passe por todas elas, basta que se passe apenas por uma. E também, esses mundos, eles não se destinam a uma única encarnação. Por que não se destinam a uma única encarnação? Porque a oportunidade de aprendizado que eles oferecem requer um período grande de estada neles. Então, o espírito reencarna repetidas vezes no mesmo mundo para poder viver em cada um desses mundos a totalidade de experiências que aquele mundo oferece. Dá para entender bem isso, né? E uma coisa que o texto não traz, mas é preciso que a gente pense, é o seguinte: que também há uma evolução dos mundos. Nós temos visto a história da Terra. A Terra que nós habitamos hoje, que tem aproximadamente 5 bilhões de anos, vem sofrendo uma série de mudanças nesses 5 bilhões de anos. Vem se tornando um planeta cada vez mais amigável, vem se tornando um lar onde o abrigo é cada vez mais aconchegante. Então, à medida que os espíritos progridem nos seus processos reencarnatórios, eles não precisam ir saltando de mundo em mundo, porque cada mundo também vive o seu próprio processo evolutivo. Está claro isso? Então, a gente vai viver em cada mundo muitas existências corpóreas, para que nós possamos, em cada um desses mundos, aprendermos tudo que aquele mundo tem para nos oferecer.
vamos evoluindo e o mundo vai evoluindo também conosco. Desta maneira, nós só iremos para outro mundo quando esgotarmos, naquele que nós estamos, a totalidade de progresso que podemos viver ali. Está ficando claro? Sim. Vamos ver o nosso planeta. Nós já conhecemos a história do planeta, muita coisa a ciência depreende, naqueles estágios iniciais, e outros tantos a ciência comprova. A geologia comprova todo o processo de formação dos continentes, dos mares, as cadeias montanhosas, tudo isso a geologia comprova, faz datação de carbono radioativo e diz quando aconteceu. A arqueologia comprova, por outro lado, a ação humana nesses sítios. E a antropologia coloca o homem no seu fazer, no sentido intelectual, moral, cultural, melhor dizendo, em cada um desses cenários. Então, de um certo ponto da história da Terra para frente, nós sabemos a história direitinho. A ciência tem que nos mostrado isso. E é interessante quando a gente analisa, muitos desses achados ocorrem de uma maneira absolutamente fortuita, do ponto de vista da ciência. Para nós que somos espíritas, é como se um determinado desencarnado um dia batesse no ombro de alguém e dissesse: olha aqui, presta atenção naquilo. Muitos desses achados, principalmente os achados fósseis. Você está caminhando num lugar enquanto um pedaço de osso, nenhum de nós vai pensar que aquele osso pertenceu ao pterossauro. Vai pensar que morreu um cachorro, morreu uma galinha, né? Claro que se eu encontrar um fêmur de 18 metros de comprimento é outra história. Né? Se pensar que é uma galinha. Aí não dá. Mas também não se acha um fêmur de 18 metros de comprimento à torta e à direita. Mas a semana passada, me parece, dias recentes, eu estava vendo um documentário sobre a origem da vida e apareceu uma entrevista com... Era uma especulação seguinte: o homem que habitou as Américas veio de onde? Ele veio da Europa lá por cima, pelo Estreito de Bering, ele veio pelo Pacífico, por mar, ele veio da Austrália. Era uma discussão muito interessante. Sensacional as propostas. E a discussão vai variando porque tem diferentes defensores. O povo que defende que tenha vindo pelo Estreito de Bering tem que explicar como que o homem primitivo atravessou uma geleira que tinha quilômetros de espessura. O povo que fala que eles vieram do Pacífico só muda o problema de lugar, embora fique muito mais fácil, até porque na época da última glaciação, o mar era muito mais baixo, porque a maior parte da água estava prisioneira do gelo. Quer dizer, à medida que o gelo derreteu, o nível do mar subiu. E a outra hipótese, que tenha vindo da Austrália, tem que explicar como é que o homem primitivo, acho que são 10 mil quilômetros, a distância entre a Austrália e a costa do Chile, acho que são 10 mil, não me lembro bem, mas é troça aberta para quem não tinha nenhum meio de locomoção. Né? E uma das razões para suscitar a discussão é que se supunha, o homem, ele ter vindo pelo norte das Américas, vindo lá de cima pelo Estreito de Bering, a presença do homem seria em torno de 13 mil anos na América. Aí alguém achou um esqueleto, dos fragmentos ósseos, que na datação pelo carbono 14 revelou 14 mil anos. Então tiveram que buscar outra teoria, já que era 1000 anos mais precoce essa estada. E como que o cidadão achou os ossos? Ele estava numa determinada ilha, que pertence aos Estados Unidos, não me lembro o nome da ilha nem a posição geográfica, e o carro dele enguiçou o carro do homem. Ele
desceu do carro para tentar ver o que estava se passando. E tinha um afloramento ósseo brotando assim, um pedacinho ali na encosta. Era arqueólogo, claro. Né? E aí ele foi ver melhor aquilo. E era o osso do homem, tem um nome, homem de não sei o quê. Não, é mais recente. Homem de Arlington, acho que é o nome da ilha, é alguma coisa assim. Aí eu fiquei ouvindo aquele, falei, mas que coisa, né? O carro dele enguiça bem em frente à brotação ali dos ossinhos. E ele olha, ele vê, ele para, e escava em volta, retira o osso e vai para o laboratório. Parece um conjunto enorme de acasos, né? De coincidência. Vocês não acham que é coincidência demais? Muita coincidência. É claro que não vai cair na mão da gente um mérito do trabalho desse se nós não fizermos esforço. Mas é um estudioso, ele está inclusive lá a trabalho. E aí eu penso que em algum momento a espiritualidade diz assim, vamos dar um toquezinho, né? Aí olha, um assopra lá no motor dele para pifar, o outro vai lá, acabou um pouquinho para o osso subir um pouquinho, e o outro bate no ombro dele e diz, olha para ali. Né? Então, quando eu vejo essa sequência toda, quando eu vejo todo o processo evolutivo das espécies, tudo isso que a ciência chama de acaso, eu fico imaginando a espiritualidade trabalhando loucamente para que aquelas coisas todas aconteçam. Né? Então, vejam que desta maneira a gente vai crescendo num intercâmbio encarnado e desencarnado ininterrupto. Ininterrupto. E isso vai provando esses nossos pontos de vista, essas premissas da nossa doutrina, e é preciso nós estarmos atentos, para nós refletirmos, para nós nos convencermos, porque aí ao invés de nós sermos crentes, porque ouvimos alguém falar da sua crença, nós nos tornamos crentes porque nós estamos construindo um sistema próprio de crença para nós. Nós estamos nos apropriando dessa noção. Isso é muito importante. Exatamente. A doutrina espírita não espera que venhamos a uma casa espírita ouvir alguém dizer o que eu tenho que pensar. Ela diz o seguinte, você vai lá ouvir o que o fulano pensa. E junto com aquilo tudo que você conhece, que você é, que você busca, construa o seu pensamento. E a gente vai percebendo que dá para a gente ir colocando essas noções da doutrina espírita em todos os aspectos da vida da gente. Em todos os aspectos. Inclusive nessa história universal. Então, quando nós olhamos para a história da Terra, a gente vê a Terra, né, se modificando. No primeiro momento, esses continentes todos formavam um continente só. Chamava-se Pangeia. Pan significa um coletivo, né? Uma pandemia, é uma epidemia que envolve praticamente o mundo todo. Então, esse supercontinente, chamado Pangeia, sob o efeito das revoluções daquele manto que a gente falou antes, não tem um manto embaixo pegando fogo, né? Literalmente. Então, as pressões que resultavam daquela alta temperatura fragmentou e começou a empurrar essas placas geológicas que formam os continentes. E daí, então, formaram-se esses continentes todos que nós conhecemos. Tudo isso era anterior à existência do espírito na condição humana nesse planeta, pelo menos o espírito encarnado. Tudo isso ainda era a ação dos espíritos